Salve, meus irmãos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Newton de Alcântara Filho. Eu sou mestre maçom da augusta e respeitável loja simbólica Jesus Cristo, que é jurisdicionada ao GOB no estado do Rio de Janeiro. Meu irmão, eu estou iniciado há 38 anos e meio e esse é o período que eu venho estudando, servindo a loja simbólica e sempre buscando cada vez mais entender todo o fundamento que está contido numa loja simbólica maçônica. Eu fui instalado há 33 anos atrás. O nosso vídeo é a continuação dos outros, né? Que eu chamei de A Loja Simbólica Vista por um Oficineiro. O título do nosso tema de hoje é O Imediatismo não faz maçom sábio. Meus irmãos, e vocês podem ter certeza que o que nós vamos tratar hoje são fundamentos muito importantes para você atingir a sabedoria que está contida na loja simbólica, porque, com certeza, né, todos nós entramos para a maçonaria como uma bela oportunidade de adentrar a uma escola de sabedoria. Meus irmãos, e eu acho muito interessante, porque esses fundamentos eles estão lá dentro da loja, tá certo? E você pode conquistá-los ou não. E uma coisa que eu pretendo hoje aqui com o nosso vídeo é incentivar os irmãos para que busquem essa sabedoria que está contida lá. Mas para buscar isso, você tem que entrar no caminho que te leva a essa evolução. E esse caminho ele está muito bem simbolizado na loja maçônica pela marcha, né, do iniciado, que começa no Ocidente e vai terminar na entrada do Oriente. E por que é importante isso tudo? É para que você cada vez mais, como um maçom, desperte para esses fundamentos que te levam à sabedoria. Por quê? Porque todos nós sabemos, pelo menos, eu não vou dizer, eu acho que eu não me expressei bem, todos nós não. Eu acho que uma boa parte sabe que o centro da maçonaria, o cerne da maçonaria, é a loja simbólica. Então, é para que você não se transforme num maçom periférico. E eu posso garantir aos irmãos que o que vai ser hoje aqui tratado, com certeza, é inédito para muita gente. Nunca talvez tenha escutado o que nós vamos falar dessa forma. Tá? Então, eu queria primeiro dizer o seguinte. Então, feita essa nossa introdução, nós vamos passar agora ao nosso desenvolvimento. Meus irmãos, nós temos que pensar na loja simbólica e tê-la e vê-la como um tesouro. Por quê? Porque se você tem um lugar que contém sabedoria e você pode colher essa sabedoria, você tem um tesouro, né? E ela está dentro da loja simbólica como um mosaico. Não vamos confundir o mosaico com o pavimento mosaico. É um mosaico. Então, ele está fragmentado ali dentro da loja. Você tem que pegar essas peças desse mosaico e juntá-las de maneira lógica e integrá-las para que você possa ter uma visão do todo e ao mesmo tempo, uma visão sábia de tudo isso, né? E essa sabedoria, ela não se encontra individualizada. Ela é totalmente complementar, uma complementa a outra. Por quê? Porque quem criou a loja simbólica, quem criou todo esse simbolismo, todo o ritual,
era de grande sabedoria. Os próprios ritualistas que criaram, por exemplo, o nosso ritual, que é do rito escocês antigo aceito do Gove, eles eram de grande sabedoria. Agora, uma coisa muito importante, se você não se conhece, você não vai conseguir conhecer muita coisa, porque primeiro você tem que conhecer a si próprio, né? E a sabedoria da loja simbólica é tão grande que é bom sempre relembrar isso, né? Que quando você ainda é candidato, você nem iniciado foi, você é recebido na Câmara das Reflexões. E ali, olha o nome, Câmara das Reflexões. Então você vai aprender a se interiorizar. E para quê? Para você se conhecer. Então é a primeira aula de autoconhecimento na maçonaria. Agora, conforme o nosso tema diz, né? Sabedoria e imediatismo não combinam. Não existe sábio que tenha ficado sábio de uma hora para outra. Observem que na história da humanidade, os grandes sábios já eram idosos. Todos já tinham muita experiência e conhecimento acumulado nas suas vivências. Todos eram idosos, com exceção dos avatares que já vieram iluminados. Mas quem não é avatar tem que realmente ter vivência, buscar o conhecimento e a sabedoria. Agora, quantos anos leva para que um homem na face da Terra tenha sabedoria? Eu confesso a vocês que eu não sei e também ninguém deverá saber, porque não existe uma fórmula matemática que diga, em tantos anos você terá sabedoria. Não tem. Isso tudo é muito relativo, né? Mas o que eu posso garantir aos irmãos é que quando você adentra a maçonaria, se você for um obreiro dedicado, inteligente e um pesquisador, e se você encontrar esse caminho do tesouro, né? Os irmãos estão lembrados que tudo que se trata de tesouro, normalmente o tesouro é escondido e tem um mapa. Então você tem que conseguir decifrar o mapa para chegar ao tesouro. Agora, para decifrar o mapa, você tem que ter inteligência, astúcia, perspicácia, determinação e conseguir entender a leitura do que está decodificado naquele mapa. E assim também é o maçom. Agora, eu posso dar um exemplo seguinte. Por exemplo, eu entrei para a maçonaria com 29 para 30 anos. Eu tenho a impressão que um irmão que entrou com 50, como ele tem mais maturidade, mais vivência, com certeza ele deverá chegar mais rápido à sabedoria do que um irmão que entrou na maçonaria com 20 anos, 25, porque ainda tem menos maturidade que esse irmão, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte, né? O universo tem uma lógica, tem uma ciência, né? Não é à toa que nós, maçons, atribuímos a esse criador de tudo como grande arquiteto do universo, porque ele geometrizou, ele criou tudo dentro de uma lógica, não foi obra do acaso, né? Pois o nada não pode dar origem a alguma coisa. Nós sabemos que simbolicamente, a loja simbólica, ela também é uma representação micro do universo, tá? Então nós temos que entrar dentro da lógica micro do universo e que tem a ver com a lógica do universo, que o grande arquiteto do universo nos criou para a gente, para poder avançar nesse caminho para alcançar o tesouro, que é a arca da sabedoria, certo? Podemos fazer uma figura assim, que seria um símbolo assim, da seguinte maneira: existe uma arca e que tá, dentro dessa arca você tem tesouro, ouros, ou muito ouro. Então aquilo ali, para você chegar a ele, você tem que entender essa lógica do grande arquiteto do universo, porque só tem que a nossa arca, ela contém sabedoria, né? Primeira coisa, você tem que saber que tudo é dualidade, tudo é causa e consequência. Às vezes mais causa do que consequência, e às vezes mais consequência e menos causa. Mas tudo está dentro dessa dualidade. Tudo você tem que seguir por esse caminho. Por quê? Porque onde há o bem, há também o mal, a dualidade. E onde há o mal, há o bem.
Então você tem que saber identificar e separar essas coisas, tá? E baseado nisso, que tudo é criado dentro de uma lógica, tudo tem razão de ser. Então, se tudo tem razão de ser, não há maçonaria por acaso. Tudo que está constando dentro do simbolismo maçônico, dentro de uma loja maçônica, foi criado com muita sabedoria para que nós, depois de entrarmos para a maçonaria, tenhamos condição de decifrar tudo aquilo ali, de descortinar essa sabedoria que está ali. Tá? Agora tem o seguinte, e a obra do acaso na maçonaria? A obra do acaso, infelizmente, você vai seguir para a antimaçonaria. Se você não conseguir entrar nessa lógica, e todo o ensinamento que está ali constante, você vai entrar no caminho da antimaçonaria e você nunca vai chegar ao tesouro da sabedoria. Agora, e o que acontece? Quando você tem um maçom que tem um sistema imunológico baixo, eu costumo utilizar esse termo, porque é o seguinte, antes de aparecer o Covid-19, né, eu já chamava determinado, eu já atribuía o termo para determinados maçons que tinham, eu já dizia que eles tinham um sistema imunológico baixo e qualquer coisinha eles ficavam doentes. Mas essa doença que eu falo é a doença por vários motivos que não são motivos edificantes. Por exemplo, vaidade. Então, o que acontece? Como o sistema imunológico dele é baixo, ele é atingido facilmente pela vaidade, pela ambição material dentro da maçonaria, coisas que não deveria ser, né? Aí, o que ele vai acontecer com isso? Se você estiver numa loja maçônica, muitos irmãos que têm esse mesmo tipo de entendimento e comportamento, você vai ter uma loja maçônica pequena, no sentido do que ela poderia alcançar, né? E para isso e tudo, então, você tem que aprender a perceber a realidade. E se você não consegue perceber o básico na maçonaria, imagina alcançar uma sabedoria. Aí os irmãos vão perguntar, mas será que tem gente que não consegue perceber o básico? Mas é claro que tem, como em todo lugar, né? Então, primeiro, você tem que entender que maçonaria, ela não pode ser feita se você não sabe pensar, se você não domina a lógica para você chegar à resposta daquilo que você quer saber. Você tem que saber debater em alto nível, tá certo? Você tem que, outra coisa, você tem que viver e se apaixonar pela sua loja. Aí você vai ser um maçom totalmente e integralmente dedicado. Você pode escolher, ou vai ser um livre pensador, ou você será escravo da sua mente. Você não vai ser livre nunca, a sua mente vai te escravizar. Agora, sempre lembrando, para aqueles que se deixam impressionar pela aparência, que nem tudo que reluz é ouro, tá certo? E o ouro, na maçonaria, é o ouro que está dentro do coração seu, né? Das suas conquistas para melhorar como ser humano. Tem um exemplo que eu costumo dizer o seguinte, o rio nasce na fonte, na montanha. Lá ele nasce com uma água muito, muito limpa, transparente, maravilhosa. Aí no caminho ele vai passando por vários lugares, em alguns lugares até vão poluindo o rio, tá certo? Quando ele chega no mar, ele vai naturalmente, que é o final dele, é o final do caminho, pelo fenômeno da coesão, ele vai ser absorvido totalmente pelo mar. Aí o que vai acontecer? Ele vai se transformar em mar. Ele passa a perder aquela identidade de rio e vira o mar. Então, pelo fenômeno da coesão. Se você consegue também ter o fenômeno da coesão com o Criador, você vai chegar mais próximo da sabedoria, da luz, que é o grande arquiteto do universo. E que também é a verdade, porque só existe uma verdade, é do grande arquiteto do universo. Porque a dele é irreparável,
Não tem como errar. A nossa não. A nossa verdade nem sempre é a verdade absoluta. Às vezes até com o tempo a gente vê que nós não estamos andando com a verdade. Mas aí você tem o que a maçonaria nos ensina, que é o porfiado combate entre o iniciado e o profano. Então, você está tirando o profano de dentro de você para que ocupe todo esse espaço o iniciado, tá certo? Agora, onde se dá esse combate? Esse combate se dá principalmente na nossa mente, porque a nossa mente também tem a sua dualidade. Ela é totalmente dual, ou ela pode te levantar, ou ela pode te derrubar, certo? Vai saber como você vai trabalhar isso, como você vai usar isso a seu favor, né? Mas isso está representado na maçonaria pela nossa marcha com os seus passos, né? E também é ajudado pelos nossos adversários, porque não se iludam que em todo lugar por onde você passar você terá adversário. Eu aprendi isso já muito cedo na minha vida. Por quê? Eu não chamo inimigo, porque um iniciado que se preze, ele não pode admitir que ele tem inimigos, tá certo? Ele pode ter no máximo adversários. Agora, se eles quiserem tê-los como inimigo, é problema deles. Mas você não pode, como iniciado, reconhecer e admitir que você tem inimigos, tá certo? Agora, isso tudo faz parte para que você passe pelas suas provas, para que você demonstre sua determinação e para que você demonstre a sua coragem para ultrapassá-los. Outra coisa, pensem na sua loja como mãe, né? Então, por exemplo, a nossa loja Jesus Cristo aqui, ó, é a nossa loja mãe, a loja onde eu fui iniciado e que eu estou até hoje. Ela é minha mãe. Então, da mesma maneira que eu tenho um amor filial por ela, né, eu tenho também a emoção das suas conquistas. Porque a conquista não é minha, a conquista é da loja. Então, eu posso garantir para os irmãos que com várias experiências na loja, eu já fiquei com os olhos rasos d'água. Por quê? Porque existe amor e emoção. Agora, para que você possa passar por essa marcha bem melhor, você tem que saber detectar as armadilhas nos seus caminhos. Entendeu? Por quê? Porque vão ser ofertados para você, isso vai acontecer naturalmente, já aconteceu muito comigo, vão oferecer para você caminhos e trilhas diversionárias, que vão tirá-lo desse caminho onde você está buscando alcançar essa arca da sabedoria que está dentro da sua loja. Mas aí o que você tem que entender? Se você for parceiro da vaidade, certamente você vai cair nessas armadilhas e vai tomar caminhos e trilhas erradas, tá? Aí o que acontece? Você, quando você é um seguidor das orientações e de todos esses ensinamentos que está dentro do simbolismo, e você não se deixa levar por coisas pequenas, você está cada vez mais abrindo o seu canal dentro desse fluxo que emana do Criador, no sentido vertical, representado pelo prumo, com você. Então você abre o fluxo e cada vez ele vem mais. O fluxo vai aumentando porque você vai descortinando cada vez mais. Aquilo que no início era muito difícil, com o passar dos anos vai ficando mais fácil. Agora, é claro, né, que não é de uma hora para outra, como tudo na vida, né? Eu não conheço nenhum especialista que ficou especialista de uma hora para outra, ou com um dia, com um mês, ou com um ano. São muitos anos de estudo, pesquisa, trabalho, resultados, errando e acertando, tá certo? Agora, nós não podemos nos esquecer, isso a loja nos ensina. A loja nos ensina a lei do retorno. E ela simboliza essa lei do retorno de várias maneiras. Uma é com o caminho leste do sol, né? Porque a nossa ritualística, ela vai te ensinar um dia na luz. E como é que ela te mostra um dia na luz? É porque você tem o sol que nasce lá no Oriente, tá certo? Ao meio-dia ele está a pino na sua vertical com o planeta Terra,
tá certo? E ao final da tarde ele está se pondo. Então, quando você trabalha numa sessão maçônica, simbolicamente você pode dizer que você trabalhou mais um dia na luz. Uma outro ensinamento também que te mostra o ciclo dentro da loja são as 12 colunas zodiacais, que vão falar para você ali que você tem o ciclo de um ano, tá certo? E você tem também o ciclo das estações do ano, dentro desse ciclo de um ano. Aí você tem um outro ciclo muito importante, que é o ciclo iniciático, que você vai do grau 1 ao 2 e ao 3, né? Aí o irmão fala que o venerável saúda por 3 vezes 3. Então, olha só, mais outro ciclo por 3 vezes 3, mas você não saiu do ciclo, né? Você foi do grau 1, do grau 2 e 3. Por isso é que você tem que voltar de novo sempre ao grau 1, voltando inclusive à Câmara das Reflexões, porque você vai sempre voltar para aquele ciclo, tá certo? Porque é o recomeço, você tem o desenvolvimento, aí você conclui e volta para continuar nesse caminho de aperfeiçoamento. Observem também que o que nós temos de outra demonstração de um ciclo dentro da loja. Nós temos a sabedoria, a força, a beleza dentro da loja. E a palavra gira da sabedoria que vai para a força e que vai para a beleza. Tá certo? Agora, tem uma coisa muito importante. É claro que quando você é um aluno, você é uma criança, um adolescente, e você está fazendo os seus estudos normais na vida profana, né? É muito importante a escola onde você foi matriculado. Por quê? Porque a escola, quando é muito boa, ela vai facilitar deveras no seu aprendizado, tá certo? Agora, também, isso não vai mudar muito na maçonaria, não. A loja onde o irmão foi iniciado vai facilitar deveras do seu aprendizado. Isso vai depender de uma série de fatores, mas isso, inclusive, é um assunto que nós vamos falar numa outra oportunidade, onde nós vamos falar sobre desenvolvimento na loja maçônica. Agora, uma coisa importante que o maçom tem que ter no coração dele é que a loja dele merece sempre ser reverenciada, tá certo? Por quê? Porque ela que está te propiciando essa oportunidade de você atingir o tesouro da sabedoria. Outra coisa que eu também queria pedir muito aos irmãos, sempre olhem com muito respeito para o irmão que é um idoso e que está na maçonaria. Porque se ele está na maçonaria e ele é aquele irmão idoso e já está há muitos anos lá, significa que ele já vem trabalhando e preparando o caminho, cada vez melhorando mais esse caminho para aqueles que vão chegando, tá certo? Que vão chegando, encontrarem condições melhores ainda do que ele encontrou. E como a nossa maçonaria é uma fraternidade, inclusive o primeiro grau nosso do rito escocês antigo e aceito é consagrado à fraternidade, eu só queria lembrar a todos que não existe fraternidade sem amor. Meus irmãos, bom, e para a nossa conclusão, eu separei algumas coisas para a gente falar aqui, comentar mais rapidamente. Onde está a sabedoria? Então, primeira pergunta que você tem que fazer, tá? E você tem que responder a si mesmo, porque você tem que buscar essa sabedoria. Ela está lá. E muitos mestres mais antigos, eles podem até indicar esse caminho da sabedoria, mas não adianta, porque esse caminho é seu, é individual. Ninguém vai buscar a sabedoria por você. Tá certo? Não esqueça que tudo na vida tem que ser feito com responsabilidade. Então, e essa responsabilidade é com autodisciplina. A maçonaria não é uma instituição que pugna pela disciplina. Ela não fica te corrigindo, nem te punindo. Ela espera que você tenha autodisciplina, tá certo? Agora, você poderá ser um grande instrutor na maçonaria. Você poderá ser um grande exemplo de mestre maçom. Isso tudo vai depender muito de você.
Outra coisa, você poderá ser um grande conselheiro, mas conselheiro de quê? Tá certo? Porque eu tenho visto às vezes, né, que muitos irmãos, eles dão o conselho da antimaçonaria, tá certo? Eles dão um conselho para determinados irmãos, né, fazerem coisas que, salvo o melhor juízo, no meu entendimento, serão supérfluas. Quando, por exemplo, eu sempre aconselho ao maçom a, assim que ele vai a mestre, assumir cargos para que ele possa ir se qualificando dentro da loja. Porque você veio para a maçonaria para servir e se qualificar. E estudar também. Mas você só se qualifica trabalhando. Agora, e você tem que trabalhar muito para que a tua loja atinja os objetivos, né? Os objetivos da loja nós já falamos num vídeo anterior. Aí você vai encontrar a felicidade maçônica. Porque também tem isso. Ou você está feliz na sua loja, ou você procura outra, ou então você procura outro caminho. Porque ninguém deve trabalhar que não seja de uma maneira feliz. Aí você conseguirá certamente chegar no ponto, meus irmãos como tal me reconhecem, né? Sempre não esquecendo que você precisa de ter reconhecimento e que esse reconhecimento ele é espontâneo, você não compra ninguém e nem obriga nenhum outro irmão a reconhecê-lo. E se você se intitula um obreiro, você tem que sempre perguntar quais são as suas obras. Tá certo? Outra coisa, eu costumo dizer que eu acho que o mestre maçom está bem qualificado, primeiro, quando ele consegue pegar esses rituais aqui, ó, 2, graus 1, 2 e 3, tá? E ele está pronto a qualquer momento para dar instrução por aqui. Ele não precisa ficar lendo transparência, não. Ele pega o ritual, ele vai abrindo e vai explicando para todo mundo essa essência que está aqui dentro. Tá? Porque se você não tiver toda essa preocupação que eu estou falando anteriormente, você acaba comprando gato por lebre, você fica um alienado. Tá? Aí você vai trabalhar para a antimaçonaria. Enquanto isso, tem que ser o contrário. Você tem que aumentar o seu nível de consciência do que você está fazendo no planeta Terra. E os mestres maçons sabem melhor do que eu que quando você atinge o grau 3, é para que você possa se aprofundar e ter plena consciência dos mistérios que envolvem a sua saída e a sua entrada no plano terreno. Certo? Meus irmãos, eu queria agradecer essa oportunidade. Tá certo? E antes de encerrar, eu queria dizer o seguinte: maçonaria não é para quem quer, é para quem tem merecimento, é para quem tem essa vocação de ser maçom. E não é fácil, não pense que é fácil, porque é muito difícil. Tem que ter muita determinação, tem que ter muita perseverança e tem que ter muita dedicação. Meus irmãos, eu também queria pedir aos irmãos, se os irmãos acharem que esse vídeo ele valeu a pena, se realmente tem conteúdo, divulguem ele, por favor, para os nossos outros irmãos, porque o nosso objetivo é trabalhar para a melhoria da instituição. Um triplo fraternal abraço para todos. Até a próxima.